Shalom, meus irmãos, Boker Tov, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje, dia 26/11, nós estamos na programação do nosso podcast referente à mensagem de 25/11 que não foi realizada. Então nós precisamos cumprir as nossas metas, né? Então estamos com a mensagem aqui de terça-feira, dia 25/11. Agradecemos a todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão vindo, talvez pela primeira vez, para acompanhar esse trabalho que foi iniciado no dia 13/7, 13 de julho. Estamos muito contentes, porque muitas pessoas têm sido abençoadas por esse trabalho. Agradecemos imensamente pela participação de todos nesse sentido. Mensagem número 62 do podcast do canal Fábio Pires. E nessa mensagem de 25/11, vamos analisar o tema O Mundo Espiritual, parte 2. Então, você que acompanhou as nossas mensagens, você que ouviu também na semana passada mensagens 57, 58, 59 e 60, que foi a respeito de Yeshua e os essênios, tratamos do mundo espiritual. Vocês que acompanharam a mensagem da segunda-feira, onde falamos sobre o tema O Mundo Espiritual e Batalha Espiritual, estamos continuando hoje, dia 26/11, relativo à mensagem de 25/11 de ontem, portanto, terça-feira, sobre o tema O Mundo Espiritual, parte 2. Então, sobre as hostes espirituais da maldade, potestades e principados que foram mencionados nas cartas de Shaul HaShalia em Coríntios, Colossenses, Gálatas, também no livro de Apocalipse. E estamos agora somando então isso ao tema das batalhas espirituais. Você pode nos encontrar nas redes sociais, lá pelo Instagram, em @fabio73book, @cetderzahaf, @relacionamentos da Torá. Também a nossa página sobre relacionamentos. Você pode nos encontrar lá no Instagram, também na página da Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá. Você vai lá achar obras que podem abençoar a tua vida espiritual. São obras judaicas e judaico-messiânicas, também com obras cristãs relacionadas, né, ao resgate às raízes hebraicas da fé. Se você quiser também nos encontrar no Twitter, nós estamos em @Fabio73b. Só um momentinho, irmãos. Ok, voltamos. Se você também quiser mandar um e-mail, você pode deixar mensagens com esclarecimentos ou perguntas, ou mesmo colaborar com essa obra para fabio73b@gmail.com. Obrigado pela participação de todos. Nós sempre colocamos as mensagens, né, dos irmãos na tela. Agradecemos a todos aqueles que participam conosco, que têm acompanhado esta obra, todos aqueles que têm estado conosco e têm apreciado, né, esse momento que nós
estamos trabalhando algumas pessoas novas também que vêm acompanhar a mensagem conosco. Lembrando que essa página é uma página de cunho judaico-messiânico, não buscamos fazer seguidores, nem queremos louros, nem vanglórias para nós, não fazemos marketing pessoal, somos contra isso totalmente. Aqui você não vai ver desfiles de conhecimento ou pretensão nenhuma à liderança. Eu sou, na verdade, um instrutor da palavra do Eterno, e é aquilo que eu posso fazer dentro do escopo, dentro do limite que o Eterno me colocou. Eu falo isso também porque existe um certo tipo de idolatria, né, para as pessoas também que fazem trabalhos no YouTube. Infelizmente, isso é algo que o ser humano carrega, isso é algo que o ser humano tem dentro de si, e nós não aprovamos isso. Por que eu estou falando isso também? Porque, infelizmente, o mundo gosta de fazer ídolos, né? Gosta de trabalhar ídolos. Recentemente, um grande ex-jogador de futebol faleceu. Parece que a imprensa, voltada à idolatria, trabalha aí incansavelmente pela mesma, através da divulgação de um ser humano que foi colocado na estatura de Deus. Olha que coisa absurda, que coisa inconcebível. Esse ser humano parece que tinha até uma igreja no seu país de origem. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso entristece o coração do Eterno. E para dizer também que o futebol é uma das grandes idolatrias desse mundo, infelizmente, o futebol ele tem desenvolvido aí por décadas a fio uma cegueira espiritual. Eu falo isso tranquilamente porque eu era um fanático do futebol. O Eterno me livrou dessa cegueira, desse sono da morte. E infelizmente as pessoas não se contêm, elas continuam no mesmo ponto, né? Então são de tempos em tempos criam-se idolatrias diferentes. E infelizmente com muita tristeza que a gente coloca como o ser humano está tão longe do Criador, irmãos. Como o ser humano ele está tão afastado das coisas do Eterno. Infelizmente é o que nós percebemos. Mas enfim, a vida continua e nós desejamos ainda assim que essas pessoas que praticam idolatria hoje possam se converter amanhã e se arrepender dos seus pecados. Bem, no estudo que nós fizemos, número 61, nós trabalhamos o tema sobre alguns pontos importantes que nós lemos, inclusive, e que nós trouxemos e fizemos com que eles fossem mostrados. Trabalhamos com algumas definições, trabalhamos com a definição de principados, potestades, príncipes do mundo e hostes espirituais. Nós vamos falar novamente sobre isso, tá, irmãos? Antes de entrarmos oficialmente no assunto, né, a gente vai fazer uma tefilá, vamos fazer uma oração para que o Eterno possa também abençoar esse trabalho, abençoar também os irmãos que estão nos ouvindo, abençoar também aqueles que estão acompanhando esse trabalho, acompanhando as pautas desse trabalho. Bendito e exaltado seja o teu nome santo, Hakadosh Baruch. Te agradecemos imensamente porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a tua vontade. Santo é o teu nome, Pai. Te agradecemos imensamente porque o Senhor tem grandes coisas reservadas para nós. Que a tua palavra seja uma palavra hoje de força espiritual para as nossas vidas. Que tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar seja hoje, a partir deste momento, uma palavra de renovo, de restauração para a vida de cada um dos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando. Esse trabalho feito para ti em primeiro lugar, Kadosh Baruch. Portanto, da maneira que nós devemos fazer esse trabalho, precisamos fazê-lo com excelência, precisamos dar o melhor de nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, perdoa os momentos que nós falhamos contra ti. E são muitos os momentos que nós falhamos contra ti. Que o
teu nome seja louvado e exaltado para todo sempre. Que estejamos, Pai querido, hoje e sempre voltados e devotados a Ti, Pai, única e exclusivamente. Não nos deixa desviar, Pai querido, do Teu caminho, Pai. Não nos deixa desviar, Pai querido, da Tua bondade. Não nos deixa ser ingratos, Pai, como a maioria das pessoas desse mundo tem sido, Pai. Não nos deixe, meu Pai querido, na idolatria, não nos deixe cair na arrogância, não nos deixe cair na petulância, não nos deixe cair, Pai querido, na cisão, na facção, no sectarismo, não nos deixe cair, Pai querido, contra os nossos próprios irmãos, que possamos perdoar aqueles que nos ofendem, que possamos ser perdoados também pelas nossas ofensas pelos nossos irmãos, que acima de tudo possamos ser perdoados por Ti, meu Pai, que é autor e consumador de toda a vida. É o que nós te pedimos, Shem Yeshua HaMashiach. Amém. Definimos então, no trabalho primeiro que nós fizemos, falamos sobre os principados. Os principados que são definidos em Daniel, capítulo 10, versos 13 e 20, mas nós lemos do 13 ao 20, fizemos o início. Se você não acompanhou o trabalho do número 61, é fundamental que você ouça. Nós vamos fazer só uma revisão hoje. Então, principados, do grego arquê, são espíritos demoníacos poderosos da mais alta hierarquia, são o primeiro escalão que recebem ordens diretamente de Satanás. Eles dominam e operam nos lugares celestiais. 2. Potestades. Têm poderes executivos, recebem autoridade e poder delegado pelos principados. Os textos de 1 Coríntios 15, 24 e Colossenses 2,15 referem-se a todas as autoridades e poderes malignos que se opõem a Yeshua e à congregação messiânica. 3. Os príncipes do mundo destas trevas são os responsáveis pela luta contra a verdadeira luz e levam o povo às trevas, cegando-lhes os olhos e enviando trevas às almas dos homens. Quando nós oramos por pessoas que estão dominadas pela cegueira de Satã, por pessoas que estão em religiões pagãs, estamos guerreando contra esse tipo de inimigo. Esses governadores mundiais governam sobre nações através do seu poder de cegar a mente dos homens. Exercem também autoridade sobre sistemas de governos do mundo, e nós comentamos sobre isso também. 4. As hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Estas forças oprimem a humanidade, tentando levá-la ao desespero e ao caos. Medo, angústia, suicídios são resultantes destas forças espirituais malignas. Então, nós temos as hostes espirituais, que funcionam em regiões setoriais, como nós comentamos, bairros, antes mesmo ruas, depois bairros, depois cidades em si. Estas hostes espirituais são ordenadas pelos chefes, isto é, pelos príncipes deste mundo. Estes príncipes recebem as ordens das potestades, têm os poderes executivos. Estes poderes executivos recebem diretamente as suas diretrizes através dos principados, recebendo ordens diretas de Satanás. Então, como nós falamos, não é embaixo, tá, irmãos? É em cima. Okay? Isso faz parte dos reinos celestiais. Então, quando as pessoas falam o inferno lá embaixo, não é lá em cima. Esse é o ponto. E Shaul viu isso, Enoque também viu isso, tá? Sempre que ele subia, então ele percebia nos reinos celestiais essa malignidade. Bem, como se pode vencer toda esta estrutura hierárquica das forças malignas? Temos que nos manter firmes nessa vitória que foi conquistada por Yeshua no madeiro. Primeiro ponto, manter-se firme nessa vitória de Yeshua no madeiro. Por que a gente fala isso? Porque quanto mais nós nos retiramos, né, quanto mais nos retiramos com relação àquilo que o Eterno nos colocou, irmãos, como um grande presente, né, como um grande sacrifício de Yeshua, se nós nos retiramos disso, nós nos afastamos disso, nós enfraquecemos espiritualmente. Nós não podemos enfraquecer espiritualmente. Nós precisamos
verdadeiramente estar junto com o Eterno, dentro do sacrifício de Mashiach e Yeshua. Isto é fundamental. Então, Colossenses 2, versos 13 a 15, se você tem a sua Bíblia, eu sempre indico que vocês tenham a Bíblia junto com esse trabalho, ou um aplicativo. Se vocês não têm, desculpe, vocês estão falhando, tá, irmãos? Me perdoem. Porque esses trabalhos devem ser feitos com as Escrituras e com a Brit Hadashah. Para quê? Para que também a gente tenha consciência de que nós sempre temos que estar com a palavra do Eterno. Isso é fundamental, tá? Claro, se você de repente está fazendo alguma coisa e ouvindo esse trabalho, até vai. Mas quando a gente ouve algo com atenção, a gente para, fica focado naquilo, claro que o nosso nível de concentração, o teu nível de concentração vai ser muito maior, ok? Então, portanto, Colossenses capítulo 2, e antes nós vamos fazer a nossa brahá para a leitura da Brit Hadashah. Isso é muito importante, isso não é religiosidade, como diz o sistema anterior, só pelo fato de se levarem as coisas do Eterno de qualquer jeito, e quando a gente ensina alguma coisa importante, porque fazer uma brahá antes de ler a Brit Hadashah é um ato de respeito àquilo que o Eterno nos deu, aí o cristão fala assim, isso é religiosidade, quer dar uma de santarrão. Pobres desses que pensam desta maneira, né? Infelizmente. Antes da leitura, então, nós falamos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bincha kemeshihenu goalenu moshienu kapohatenu va'adonenu ve'et sifrei bererit hadashah le'amenu lechol hamim. Baruch atah Adonai noten Yeshua b'Yeshua HaMashiach. Amém. Colossenses 2, versos 13 a 15. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados, isto é, em razão do prepúcio, ele coloca em aspas, entre aspas, a velha natureza. O Eterno, porém, os fez viver com um Messias ao lhes perdoar todos os pecados. Ele removeu a lista de acusações existentes contra nós. Por causa das regras, ele era um testemunho desfavorável, contudo, ele a removeu ao pregá-la à estaca de execução, despojando os governantes e as autoridades de seu poder. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles por causa da estaca. Repito 15. Despojando os governantes e as autoridades de seu poder, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles por causa do madeiro, por causa da estaca. Então, na verdade, irmãos, toda a realização do perdão dos nossos pecados vem através do sacrifício de Mashiach. Isso é fundamental. Se nós não temos esse conceito, irmãos, aí ficará muito difícil da gente prosseguir dentro de um esquema de luta espiritual daquilo que nós pedimos ao Eterno para que vençamos. Nós não vencemos absolutamente nada, tá, irmãos? Quem vence por nós é o Eterno, através de oração e através de jejum. Isso é muito importante. Yeshua, com o seu sacrifício, derrotou a Satã e todos os principados malignos. A culpa nos afasta de vivermos essa experiência de vitória. Essa experiência de vitória está marcada em Apocalipse 12:10. Então, qual é esta experiência de vitória que o Eterno nos dá? Lá no Sefer Giliana, no livro de Apocalipse 12, verso 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Elohim, e o poder de seu Mashiach, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Elohim os acusava de dia e de noite. Vamos ler novamente. E ouvi uma voz grande no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Elohim, e o poder de seu Mashiach, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Elohim os acusava de dia e de noite. Poucas pessoas poucas pessoas se lembram de que existe um acusador, né, em nossas vidas, que é o próprio Hasatan, o próprio Satanás. A maior prova disso é o livro de Iov, né, o livro de Jó,
mostra isso porque ele se aproxima do Eterno, né, de vaguear a terra, numa reunião que o Eterno fazia com os Bnei Elohim, e este mesmo ser requisitava, na verdade, se fazer uma prova contra o Eterno pela vida de Iov. Então, as pessoas que acham que não havia, né, momentos de guerra espiritual no Tanar, né, essas pessoas estão enganadas. Tá? Então, existe sim um ponto, ou vários pontos, inclusive, de guerras espirituais. Né? Outras obras falam sobre isso a respeito do Tanar, a respeito das Escrituras. Então, sabendo que isso acontece, e tendo o livro de Iov também como grande prova, o que Iov veio fazer? Hassatan veio fazer como acusador, né, como oponente? Veio a esfregar, jogar na cara do Eterno, nós podemos dizer assim. Nada, na verdade, vence o Eterno, tá, irmãos? Mas para que ele tentasse provar de que Jó não seria fiel a ele caso ele passasse por uma prova enorme, para uma prova muito grande. Então nós sabemos que, infelizmente, em isso acontecendo e nós falhando, é como se nós tivéssemos que voltar à estaca zero. Eu falo infelizmente quando nós falhamos, tá, irmãos? Felizmente o Eterno nos dá provas porque nós precisamos passar por elas. Mas se infelizmente nós falhamos, nós voltamos à estaca zero. Nós temos que provar, que reprovar tudo de novo para o Eterno. Tá? E nós estamos sujeitos a isso. Né? Às vezes a nossa fé ela oscila. Muitas vezes a nossa fé ela trabalha de uma maneira inconstante. Nós temos que manter a constância. Nós temos que continuar orando, continuar fazendo as nossas tefilotes até acontecer, até que o nosso milagre aconteça, até que você consiga ter o seu pedido realizado. Isso é muito importante. Sabemos que isso é muito difícil, irmãos, nos manter, né, em fé. Mas é aquilo que o Eterno requer de nós. Isso é fundamental. Tá? E Apocalipse 12 fala sobre isso, de que este acusador ele vai ser derrotado, ele vai ser destruído. Yeshua despojou os principados e potestades, os exibindo publicamente e deles triunfando no madeiro. Triunfar não é ganhar uma batalha. Trata-se da celebração de uma batalha que já foi ganha. A Bíblia declara que Adonai em Yeshua HaMashiach sempre nos conduz em triunfo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar o odor do seu conhecimento. Se você crê verdadeiramente que Yeshua fez isso por você, então, mais do que nunca, você crê naquele grande sacrifício que foi feito no madeiro. E é isso que nós precisamos fazer. E é isso que muitas das vezes muitos dos nossos irmãos messiânicos têm se esquecido. Não é? E eu comentei sobre isso também no ID, né, no processo do ID de Yeshua, quando nós falamos sobre isso na semana passada, que as pessoas estão se esquecendo de pregar a palavra àqueles que estão, né, presos nas cadeias espirituais. Isso é muito complicado. Problemas que as pessoas apresentam são cegueiras que são enviadas por Hassatan. Então, se você vê uma pessoa nas drogas, uma pessoa no materialismo exacerbado, uma pessoa no ódio, na raiva constante, se você observa uma pessoa na prática do homossexualismo, do lesbianismo, você percebe uma pessoa com terríveis problemas de mentiras, por exemplo, de corrupção e assim por diante. Essas pessoas estão presas em cadeias espirituais. Segundo a Coríntios 2,14, então,
a Brit Hadashah, 2 Coríntios 2, verso 14. Mas graças ao Eterno que no Messias nos leva constantemente em uma posição triunfal e por meio de nós espalha em todo lugar a fragrância do significado de conhecê-lo. Mais uma vez, o odor, a fragrância. Né? Porque para o Eterno, 15, somos o aroma de Mashiach entre os salvos e os perdidos. Para estes, somos o cheiro de morte conducente apenas à morte, mas para os primeiros somos o cheiro da vida, que conduz a mais vida. Quem é apto para essa tarefa? 17. Porque não somos semelhantes a muitas pessoas que vendem a mensagem do Eterno por um valor. Ao contrário, tudo o que falamos procede de um coração sincero, como pessoas enviadas por Adonai, que permanecem na presença dele, vivendo em união com o Mashiach. Viver em união com o Mashiach. Essa é a grande proposta que o Eterno nos dá, irmãos. E isso é muitíssimo importante. E as pessoas, outra vez, acabam se esquecendo disso. Então elas não podem se esquecer disso. Não há como, irmãos. Porque essas pessoas se esquecem disso. Nesta união com o Mashiach, ele como espelho das nossas vidas, elas estarão vazias, pobres. E olha, não adianta você cumprir Torá. Cumpre os mandamentos, faz os seus ritos, faz inclusive a sua tzedakah, se você estiver longe de Mashiach Yeshua, da sua palavra redentora, da sua palavra de reestruturação, da sua palavra de salvação, irmãos. Nós ficaremos vazios, meus queridos. Este é o grande ponto. Então, se nós estamos falhando nesse sentido, se nós estamos falhando em ouvir a palavra de Mashiach, independentemente se você cumpre Torá, e muitos que estão aqui ouvindo essa palavra estão conosco, cumprem Torá, né, guardam o Shabat, guardam as mitzvot, executam as rezas, etc, etc, etc. Observam, são estudantes da Torá, não adianta só você cumprir a Torá, se você não estuda a Torá também, obviamente, né, existe uma série de princípios. Né? O fundamental é que você tenha uma vida de estudo da Torá, e isso todos os dias. O fundamental é que você reflita nas palavras da Torá, que você guarde os mandamentos, incluindo o Shabat. Isso é fundamental, que eu conheço pessoas que ainda esperam guardar o Shabat. Tomem muitíssimo cuidado com isso, porque o Eterno também coloca o aspecto da fé, isso é muito importante, e se nós verdadeiramente temos fé no Eterno, sabemos que Ele é capaz e redentor de todas as coisas e provedor de todas as coisas para as nossas vidas. Se cumprimos as mitzvot do Eterno, se temos uma vida regrada, uma vida moralmente correta, uma vida de acordo com aquilo que o Eterno nos diz nas Escrituras, mas se nós não temos uma vida de acordo com aquilo que Mashiach nos diz, da atuação de Mashiach, qual é a atuação dele? Piedade, perdoador, compreensivo, aquele que faz as tefilot, realiza os milagres. Nós podemos realizar milagres também. Às vezes uma palavra que você passa para o teu irmão é uma palavra de milagre, é uma palavra abençoadora para o seu irmão. Isso é fundamental, irmãos. E buscar também fazer milagres, isso é muito importante. Pode parecer estranho o que eu vou falar agora, mas muitas pessoas não buscam esse talento de fazer milagres. E esse talento de fazer milagres, ele existe, ele é acessível para todos. Basta buscarmos. Só que o nosso coração precisa ser um coração que voltado ao Eterno. O nosso coração precisa ser um coração voltado às coisas do Eterno. Então, existe aí uma necessidade de mudança. Se você era impaciente, busque paciência com o Eterno. Se você era raivoso, um temperamento forte, busque shalom com o Eterno. Se você tinha problemas morais, busque isso para com o Eterno. Arrependa-se disso para com o Eterno. Se você tem problemas financeiros, busca me tratar isso, essa parte.
peça ao Eterno também, isso também precisa ser tratado. Para quê? Para que justamente nós não deixemos brechas dentro do mundo espiritual, lacunas abertas, para que justamente Hassatan não venha a querer nos afrontar, como fez com Iov. Dizem as leituras, os livros judaicos, que Iov tinha um problema, e esse problema precisava ser tratado. O problema de Iov era no coração dele. Ele era um servo do Eterno, ele servia plenamente ao Eterno, mas ele precisava de um tratamento especial numa determinada área. Daí o porquê, por isso, que o Eterno permitiu que ele fosse testado, perdesse tudo e depois ganhasse tudo novamente. Mas muitos de nós não nos percebemos disso. Muitos de nós preferimos esconder os nossos próprios pecados embaixo do tapete. E isso, para o conceito de batalha espiritual, irmãos, é fatal. Então, querem entrar, na verdade, para um conceito de luta espiritual. Primeiro ponto que você precisa saber para enfrentar os teus problemas espirituais na sua vida: arrumar a si mesmo. Interessante, né? Isso as igrejas não dizem. Algumas igrejas hoje, por exemplo, fazem esse tema, tratam desse tema de batalha espiritual, mas não dizem para os seus membros, para os seus fiéis, para que eles consertem as suas vidas. Aí é fácil demais, né? Atrair público, receber dízimos, receber ofertas, não é isso que eles querem? É isso que as pessoas querem, irmãos. É isso que os donos de igreja, muitas das vezes que não são igrejas do Eterno, o Eterno nem está lá, na verdade, tentam realizar. Enquanto que nós preferimos o conceito da teshuvá, enquanto que nós preferimos o conceito daquilo que o Eterno necessita de nós, para que Ele possa nos abençoar, que é o conceito do arrependimento. Isso é fundamental. O Eterno quer agir nas nossas vidas. Ele precisa, porque é o grande prazer dele. Quando eu falo precisa, é um prazer que ele tem, tá, irmãos? Porque o Eterno não precisa de nada, nem de nós ele precisa, como eu já falei várias vezes. O Eterno poderia fulminar toda esta obra da criação e recomeçar tudo com uma nova obra, com uma nova humanidade, assim por diante. Mas o maior prazer do Eterno é compartilhar aquilo que ele tem para conosco. E que nós façamos também da mesma forma. Essa é a razão e o motivo principal da nossa existência. Mensagem número 62 do podcast Fábio Pires. No podcast de hoje, o tema é O Mundo Espiritual, parte 2. A mensagem do dia 26/11 será trazida hoje à tarde, então acompanhem conosco mais uma vez. Ok, meus irmãos? O que é batalha espiritual? Vou trazer aqui um texto muito interessante de Daniel Conejero. Agradecemos por essa colaboração. A gente escolhe alguns textos, divulgamos o nome daquele que fez o texto, que colocou o texto, lá da página estiloadoração.com. Eu já comentei, as pessoas falam assim: poxa vida, vai trazer um texto cristão? Claro que sim, com certeza. Qual o problema? Já que esse tema é tão visto dentro do cristianismo, tão importante dentro do cristianismo, e muitas pessoas exercem esse tema com grande maestria. Okay? A batalha espiritual é o tipo de conflito que os servos do Eterno enfrentam durante suas vidas contra as forças das trevas. A expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia, mas isso não significa que o seu conceito esteja ausente nas Escrituras. Ao contrário disso, biblicamente, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada.
Mas é verdade que o conceito de batalha espiritual é um dos mais mal compreendidos e distorcidos conceitos por aqueles que servem ao Eterno. Inclusive, a ideia errada de batalha espiritual tem sido amplamente utilizada dentro do meio, né, do cristianismo e também fora do meio judaico-messiânico. É fundamental, é importantíssimo, todo aquele que serve ao Eterno saiba realmente o que é a batalha espiritual e qual a sua implicação na vida daquele que serve ao Eterno através do testemunho de Yeshua. Então nós falamos sobre o termo batalha espiritual quando nós iniciamos sobre Yeshua e os essênios. Nós falamos sobre isso, né? Que eles guerreavam contra demônios através da oração, através do jejum. Isso é muito importante, que é o que nós precisamos fazer, tá, irmãos? Então eu disse, as nossas práticas: leitura da palavra, estudo, oração, jejum e uma vida de arrependimento. Leitura da palavra, leitura das escrituras, reflexão, a prática dessa, oração, tefilot e jejum. Os 4 ingredientes principais para uma vida que nós possamos triunfar contra as malignidades que estão nas hostes espirituais, contra as potestades, contra os principados e assim por diante. Então vamos lá. Este nome não é encontrado na Bíblia. Há muitos versículos que tratam claramente sobre a realidade da batalha espiritual. Essas referências são tão abundantes que é correto até dizer que do começo ao fim, isto é, de Bereshit até Geliana, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia afirma a existência de uma guerra espiritual travada. Um exemplo disso pode ser visto já em Bereshit 3, Gênesis 3. Esse capítulo retrata a tentação e queda do homem no pecado. Isso significa que desde muito cedo o reino das trevas tem se empenhado em afastar o homem do eterno. O grande objetivo de Hassatan e os demônios é fazer a oposição ao eterno e tentar destruir o seu povo. Essa é a grande batalha que existe, irmãos. Esse é o grande ponto que existe. Nós passamos por uma primeira batalha quando fomos tentados, quando Rava falhou e sucumbiu à tentação de Hassatan. Agora, muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Muitas pessoas são literais. Tivemos um comentário recente aqui para uma pessoa que diz não acredita na existência de anjos nem demônios. É negar verdadeiramente boa parte das Escrituras. É negar verdadeiramente boa parte daquilo que o Eterno tem nos colocado. É se fazer de cego verdadeiramente para grandes menções daquilo que a palavra do Eterno nos diz. As pessoas querem crer, como eu falei, naquilo que elas veem. Se elas não virem, então elas não vão crer. Portanto, ficarão e permanecerão na ignorância e serão a isca mais fácil para Hassatan dentro do mundo espiritual. A grande intenção de Hassatan é destruir a obra de criação do Eterno. Já isso desde Bereshit, como colocamos agora. Porque Hassatan sabia que colocando o mal, ou perpetuando o mal dentro da raça humana, ele ia conseguir os seus objetivos. Só que o Eterno sempre vence, irmãos. E para isso ele enviou Mashiach para que bloqueasse essa perpetuação do mal. Primeiro expulsando, retirando Adão e Rava do Gan Eden. Era necessário que se fizesse isso, porque se eles comessem da árvore da vida, como dizem também os nossos sábios, se eles comessem da árvore da vida, eles teriam terríveis problemas, porque o mal seria perpetuado dentro do universo. Isso não poderia acontecer. Os detalhes dessa batalha espiritual vão sendo revelados conforme a história bíblica vai sendo registrada. Então é no Novo Testamento que encontramos textos que tratam com maior profundidade e de forma prática a realidade desta batalha espiritual. Por exemplo,
Em diversas ocasiões, o próprio Yeshua alertou aos seus seguidores a estarem sempre despertos espiritualmente para não cederem à tentação. Nesse sentido, a vigilância e a oração têm uma relação fundamental. Yeshua diz: vigiai e orai. Está marcado em Matitiahu 36:41. Marcos 13:33. O apóstolo, o Talmid Kefa, Shimeon Kefa, aconselha seus leitores a serem sensatos e vigilantes, e que resistam firmes na emuná. Isso porque Hassatan é um inimigo perigoso que anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, 1 Shimeon Kefa, 1 Kefa, no caso, capítulo 5, versos 8 e 9. Mas é sem dúvida Shaul Hashali quem mais escreve sobre o tema da batalha espiritual na Bíblia. Inclusive, é uma característica dele usar termos militares para se referir aos embates que os crentes enfrentam nesta terra. Quando eu falo crentes, são todos aqueles que creem no eterno, que têm o testemunho de Yeshua, tá? Não estou me referindo a evangélicos não, tá, irmãos? Também são esses, mas a gente fala crentes, são aqueles que creem no eterno sob o testemunho de Mashiach e Yeshua. Estamos falando no sentido mais amplo, mais macro, okay? No sentido espiritual. Então, frequentemente, Shaul fala da caminhada da fé como um combate, uma guerra, uma milícia, uma luta, um exercício de resistência, como está marcado em 1 Coríntios 16:13, Efésios 6, de 10 a 20, Timóteo 1, 18 a 19. Já no final de sua vida, o mesmo Shaul Hashaliah declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, ele combateu. Ele terminou a missão que foi dada a ele. E o que ele fez? Ele guardou a emuná que o Eterno concedeu a ele. 2 Timóteo 4, verso 7. Então, quando nós falamos vigiai e orai, as pessoas colocam isso de uma maneira tão simples, não, irmãos? Tão branda, elas não conseguem entender. Que esse vigiai e orai é você estar atento em todos os momentos. Estar atento ao que você fala, estar atento ao que você vê, atento ao que você ouve, estar atento ao que você prega, estar atento ao que você faz. Estar em vigília contra o que você pode receber na sua vida, contra as malignidades que você possa receber na sua vida. Mas para você estar atento, você precisa o quê? Ter a sua percepção espiritual aberta, em vigília constantemente. Como eu consigo isso, irmão? Orando, fazendo um policiamento de você mesmo, um autocontrole. Será que tudo aquilo que você diz, que você fala, está correto? Será que você não falou um palavrão, você não cometeu uma gafe, fez um lashon hará hoje? Ou mais recentemente? Isso é se vigiar. Isso é controlar. E o que você comeu? Será que o que você comeu está certo, está correto? Será que o que você comeu foi legítimo perante o Eterno? Será que ele não estava contaminado? Não havia um ingrediente contaminado lá, uma carmim ou um restante de carne de porco, por exemplo, resquício de porco? Isso precisa ser também verificado, irmãos. Tudo aquilo que nós comemos. Será que o que você não comeu é um alimento transgênico? Não coma alimentos transgênicos. Não sejam preguiçosos, busquem nos supermercados, não deem desculpas, irmãos, por favor. Busquem, porque é fundamental se comer aquilo que é digno perante o Eterno. Se não for assim, então aí realmente não há como fazer um crescimento espiritual. Será que você tem trabalhado também a mensagem que você lê, ou qualquer tipo de mensagem que você lê nas Escrituras, ou você tem apenas lido? Se você for um leitor das Escrituras e morrer como um leitor das Escrituras, sinto muito, mas talvez o seu julgamento seja muito, muito complicado perante o Sanhedrin do Eterno. Pessoas que leem a Bíblia, conheci várias pessoas,
Já leram mais de 5, 10, 15 vezes a Bíblia? Não basta ler a Bíblia de cabo a rabo, é necessário praticá-la. Não basta ler a Bíblia de cabo a rabo, é necessário que a mensagem dela possa fazer uma diferença espiritual na sua vida. Não basta que você seja um leitor da Bíblia, é necessário que você seja um praticante dela e que você também possa passar isso para o seu próximo. Irmãos, vamos deixar a preguiça de lado, vamos deixar a falta de motivação de lado e vamos passar a praticar. Vamos deixar a murmuração, a reclamação de lado, porque isso também nos traz problemas espirituais, isso nos enfraquece espiritualmente e vamos realizar a obra do Eterno. O Eterno não se agrada de murmuradores. O Eterno não se agrada daqueles que não têm gratidão para com Ele. Um murmurador é aquele que demonstra ingratidão para com o Eterno. Aquele que mostra gratidão, o grato ao Eterno, é aquele que agradece a Hakadosh Baruch Hu nas mínimas coisas que ele tem. Não importa se ele tem pouco ou muito. Gratidão, é isso que o Eterno espera de nós. E quanto você tem sido grato para o Eterno? Você quer vencer em batalhas espirituais? Demonstre gratidão. Você quer vencer em temas espirituais? Algo que está afligindo a tua vida? Demonstre gratidão. Shaul HaShaliach disse: em tudo dai graças. Em tudo dai graças ao Eterno. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos estar numa situação muito complicada. Não adianta você colocar vídeos, passar vídeos para as pessoas, encher um grupo de WhatsApp de belas mensagens. Quanto que as pessoas estão fazendo isso hoje? Do que adianta você passar uma mensagem sobre amizade, sendo que você tem um problema de inimizade com o seu irmão? Você não conversa com o seu irmão. Não faça, não banque aquilo que você não é. Não diga aquilo, não poste aquilo que você não faz. Não dê a entender aquilo que você não consegue ser. Nós seremos cobrados pelo Eterno por cada mensagem que nós postamos, por cada mensagem que nós colocamos. Nós seremos cobrados pelo Eterno por cada mensagem, por cada tema que nós defendemos e que nós não cumprimos. Isso é válido para mim, válido para todos nós que estamos aqui. Mensagem número 62 do podcast do canal Fábio Pires. Mensagem de 25/11. E a parte 2 do tema O Mundo Espiritual. Nós estamos chegando ao final desta mensagem. Hoje à tarde, nós realizaremos mais uma mensagem do dia 26/11. Já vou, inclusive, falar o horário. Estaremos às 15 horas nesta mensagem, ok? Então, às 15 horas, nós teremos a mensagem número 26, a mensagem desta quarta-feira. Agradecemos a todos que estiveram conosco, será a parte 3. E essa mensagem traz reflexão a todos vós, irmãos. Analisar esse tema espiritual não é tão fácil assim, tá? Ao contrário do que é colocado no cristianismo, as pessoas ensinam métodos e maneiras para combater os demônios. Ensina-se orações, fala-se do jejum. Tá bom, muito bom isso. Acho fundamental, inclusive, falar sobre isso. Mas o mais fundamental que não se fala é o arrependimento de pecados. Isso não se fala mais nas igrejas, infelizmente.
No judaísmo messiânico esse tema não é tratado, né? Muitos setores dentro do judaísmo messiânico estão dormindo, inclusive. Eles são judeus demais, entre aspas, para aceitarem certos temas, né? A arrogância é muito grande, infelizmente. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, queridos. Que o Eterno faça valer a sua luz sobre as nossas vidas para que venhamos apresentar frutos de arrependimento perante a Ele. Que Hakadosh Baruch Hu possa abençoar a cada um de nós nesse momento, trazendo o quê? Abertura da nossa mente para a realidade das Escrituras, para uma vida de chuva verdadeira, não da boca para fora, uma vida de chuva verdadeira, não uma vida de mensagens ou postagens daquilo que nós não somos. Nós não temos nem força para ser. E muitos estão falhando nisso. Que o Eterno abençoe a todos nesse momento. Beshem Yeshua HaMashiach. Acompanhe a nossa mensagem número 63, hoje às 15 horas, onde nós continuaremos esse tema. Muito obrigado, meus irmãos. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez em nome de Yeshua HaMashiach. Que Ele faça valer das suas bênçãos sobre a vida de todos. Foi um grande prazer ter estado com vocês aqui. Um grande prazer ter estado com os irmãos nessa mensagem da terça-feira, né, realizada na quarta. Foi um grande prazer ter estado com os irmãos numa mensagem onde os irmãos puderam acompanhar. Se você não acompanhou as outras mensagens, você pode ouvir esse podcast, porque ele está gravado. Vai na seção de vídeos da nossa página. Não se esqueçam de deixar um like para esse vídeo, por favor. Você pode nos achar nas redes sociais, lá no Instagram. Você pode também acessar a livraria Kedushá no próprio Instagram. Você pode acompanhar as nossas mensagens pelo Twitter. Você pode também nos escrever um e-mail. Estamos passando aqui pela tela, tá, irmãos? E você também, se quiser colaborar com esta obra espiritualmente, nós precisamos de muita oração. Se você quiser colaborar fisicamente também, mande um e-mail para nós. Nós deixaremos as nossas informações caso você sinta no seu coração em colaborar conosco. Muito obrigado. Shalom Aleichem, que o Eterno vos abençoe mais uma vez em nome de Yeshua HaMashiach, e acompanhe-nos às 15 horas em mais uma mensagem que será preparada, se assim o Eterno nos permitir. Se Ele nos permitir que nós estejamos vivos aqui às 15 horas para passar essa mensagem, bendito e exaltado seja o seu nome por isso. Caso contrário, bendito e exaltado também seja o nome do Eterno. Um grande abraço, meus queridos. Shalom, shalom.